Fala pessoal, tudo certo? Eu me chamo Pedro, sou gerente do departamento de expansão aqui do ecossistema do Instituto Brasileiro de Energia Solar. E hoje a gente vai iniciar uma conversa sobre cultura empresarial. Eu estou aqui com duas lendas da IBS, queria que vocês se apresentassem, falassem um pouquinho da função de vocês, o que vocês fazem aqui dentro do ecossistema, para a gente iniciar. Prazer vê-los novamente, né? Eu sou o Guilherme, sou o diretor da cooperativa. Gostei da lenda, né? Nossa, feito aqui. Mas estou à frente aí da diretoria aí da cooperativa, da gestão de ativos aqui dentro da IBS. Então a gente me vê aí todo dia. Legal, meu nome é Vinícius Gonzalez, sou o CEO da IBS, marido da Andressa, pai da Lívia, Júlia, Betina, um quarto bebê a caminho, então sou um empreendedor na vida pessoal e na vida profissional. Pô, daí a minha briga em... Não tem como saber. Legal, começando a primeira pergunta pro Gui. Gui, quando a gente fala um pouco sobre cultura, sobre empresa, rotina, o que que você vê isso, principalmente aqui dentro da empresa, no dia a dia, nos corredores, o que que isso significa para você? Quando a gente fala um pouco sobre cultura, né, aqui dentro da IBS, é o que é a IBS hoje, né? É o que a gente tornou. Muitas coisas eu trago sempre no dia a dia para os nossos colaboradores que fazem parte aqui da cooperativa, quem eu lidero, que hoje a IBS ela não é movida só porque o Vinícius quer, ou porque eu quero, ou porque o CNPJ precisa, mas sim porque a nossa cultura é muito forte nesse propósito, né? De ter propósito, de ter prosperidade, de tudo que a gente faz aqui dentro da IBS, vive para ajudar os outros a ter prosperidade, né? Então a cultura é muito essa direção, esse norte do que nós vivemos. Então, independente do que eu e o Vinícius quer, isso tem sido mantido. Então, é uma das partes mais importantes hoje que a gente tem na IBS. Ela foi se ajustando ao longo do tempo, mas hoje é o que forma a direção, o trabalho que nós temos é muito por conta dessa cultura que a gente estabeleceu. Legal. E para ti, Vini? Um conhecimento bem prático, assim, a cultura é aquilo que a gente vê se repetir muito dentro da empresa, né? Você pensar assim, o pessoal ali do sul toma muito chimarrão. Então isso faz parte da cultura. Por que faz parte da cultura? Porque todo mundo toma chimarrão no sul. Então faz parte da cultura aquilo que todo mundo faz. Então a cultura da empresa é aquilo que todos fazem. Não é aquilo claro, é função do líder implantar a cultura e cuidar da cultura, mas não é aquilo que o líder quer. A cultura na empresa não é o que o líder quer que seja, mas aquilo que de fato os funcionários fazem. Às vezes o líder, o diretor, o CEO fala assim, eu quero que todos sejam honestos. Então, isso faz parte da cultura? Vai depender se os colaboradores são honestos ou não. Então, o que define a cultura é o comportamento da equipe e não o comportamento do líder. Agora, é função do líder garantir que o comportamento da equipe esteja de acordo com a cultura que ele acredita que seja a cultura adequada. Então, a cultura da empresa é definida pela maioria. Então, o que a maioria faz se torna parte da cultura. Se faz parte da cultura buscar resultado, faz parte da cultura. Isso faz parte da cultura comemorar as vitórias, isso se torna parte da cultura. Se é isso que se faz, isso se torna cultura. Então, isso é a cultura. Então, muitos empresários, né, empreendedores, às vezes deixam isso de lado, né, não acompanham o que está acontecendo nos corredores. Essa é a responsabilidade do líder, né, do CEO, acompanhar isso. Mas quem forma a cultura é a própria equipe. Ela é o espelho, né, Vini? Ela é o espelho que a empresa demonstra, né? Então, quando você para na frente do espelho, o que você vê lá é o que é você. A cultura é o que todos os funcionários demonstram sobre ela. Então, quando o Vini traz ali a cultura de resultado, se a empresa está mais focada em trazer resultado, é o que transparece perante a isso. Mas a gente tem também cultura organizacional, cultura de propósito, cultura de vários setores que tem que ser implementada, que você pode fazer uma análise mais criteriosa. Mas eu concordo plenamente com o Vini, o que está sendo visto é a cultura de fato, não é bem o que o dono quer ou quem são os diretores, mas sim o que os funcionários, os colaboradores transmitem de fato. Show de bola. E assim, a cultura da IBS, ela tem os mesmos princípios desde o começo, só que a gente sofreu algumas mudanças, principalmente em direção de resultado, o que a gente busca em relação às pessoas. Como que foi essa evolução? Quais foram os pontos chaves que vocês olharam e falaram, não, a gente precisa ajustar essa rota para construir o que a gente está vivendo hoje? Começando pelo Gui. Acredito que a cultura, dentro da empresa, ela foi mudando conforme a empresa cresce, né?
Tem algumas partes que a gente traz para a cultura que são necessárias até um certo porte da empresa, até uma parte de estruturação. E depois, quando ela vai crescendo, ela vai se estruturando, ela vai precisando ter essa remodulação da cultura. Então, a cada vez que nós crescemos um pouco, ela foi necessário outros tipos de cultura, principalmente na organizacional, né? Como você mesmo falou, o princípio em si, né, a gente sempre manteve desde o início, né? Eu estou um pouco mais jovem dentro da linha de cultura da IBS como um todo, dentro da empresa, mas 1 ano e 8 meses dá para entender bem o que é e viver isso, né? Então, ela foi mudando ao longo do tempo pelo crescimento da empresa mesmo. Então, hoje, dentro da cooperativa, por exemplo, a gente tem alguns rituais de cultura que são semanais, mensais e também diários, porque foi necessário conforme a empresa foi crescendo dentro desse porte, sabe? Então, essa é a direção que vai tendo dentro desse porte da gente se adequar ao que precisa. Então, não adianta você também trazer uma cultura numa empresa de 1.000 funcionários para uma empresa de 10 funcionários. Você tem que trazer ponto a ponto para equalizar o que é mais certo para aquele momento. Então a empresa ela vai mudar, ela vai continuar mudando a cultura para adequar o que a gente precisa de propósito. Estou falando em mudar os princípios, muito menos o que a empresa tem de propósito ou o que é servir, o que não é servir, mas sim nessa direção, sabe? Bacana. E para ti, Vini? Eu dei exemplo do chimarrão, né? Uma cultura do pessoal dos gaúchos, né? Eu acho que o maior cuidado que a gente tem que ter na cultura da empresa não é os bons hábitos que a gente tem, isso também é muito importante, mas os maus hábitos, né? Então, se de repente você observar que na tua empresa está se criando uma cultura de procrastinação, de fofoca, de picuinha, de falta de resultado, de desculpa. Então, se está tendo muita desculpa, faz parte da cultura arranjar desculpa, né? Se está tendo muito, fofoca ou problemas, se torna parte da tua cultura. Então, essa adaptação, ela vai acontecendo conforme vão surgindo os problemas. Então, problemas que a gente tem hoje, a gente não tinha há 1 ano atrás. Então, uma vez que começou a criar uma cultura errada, então, esse é o nosso papel, colocar no prumo uma cultura novamente. Então, é natural, o ser humano onde tem gente reunida vai ter é da natureza do ser humano. E organizar essa cultura é ver os BO e tomar decisões que vão resolver aquela situação, que vai impedir que aquilo se torne parte da cultura, né? Desde conversas com colaboradores que estão, desanimados, desmotivados, e estão puxando o astral da equipe para baixo, pessoas que estão desalinhadas com os valores da empresa, fazendo coisas que não estão adequadas, então chamar as pessoas, talvez desligar algumas que estejam desalinhadas com o propósito, isso tudo é algo que tem que ser policiado. A cultura não é algo que a gente toma uma decisão e simplesmente caminha. O tempo todo tem que ficar puxando, o tempo todo vai... A natureza é se desencaminhar, é perder essa cultura. Por isso é tão desafiador ter uma cultura forte dentro de uma empresa. Uma boa cultura, né? Uma cultura forte é até fácil ter, mas uma boa cultura e uma cultura forte é um desafio perpétuo. Você tem que estar o tempo todo policiando e podando os possíveis BO que podem acontecer. Legal. Um ponto muito bacana, esse mundo de cultura, de ser o responsável pela equipe é muito novo para mim. E um ponto que virou uma chavinha muito importante foi numa reunião que tu fez e que você falou que cultura também era sobre o que a gente não aceita aqui dentro. Sim. E vai muito da clareza. Parece óbvio que a gente não aceita, mas é importante ter um manual escrito tudo isso. A gente é uma empresa declaradamente cristã, temos como esse propósito, a divina prosperidade, prosperar cumprindo a vontade de Deus. Então a gente quer fazer com que a IBS seja uma empresa de Deus, né? E ser uma empresa de Deus é tão importante o que a gente faz quanto aquilo que a gente não faz ou não admite que seja feito. Então, policiar isso é muito importante, cuidar disso é muito importante, né? Como uma empresa cristã, acredito que existam inúmeros empresários cristãos que também gostariam de cumprir, né, o seu propósito, a vontade de Deus dentro de suas empresas. É nosso papel policiar, cuidar para que não tenham coisas que desagradem aquilo que é o nosso propósito, né? Uma empresa de Deus. Uma vez eu vi uma definição que para mim foi transformador. Uma empresa de Deus não é uma empresa que o dono diz que é.
a minha empresa é uma empresa de Deus, eu entrego para Deus. Não é isso que define se ela é de Deus ou não. O que define se a sua empresa é de Deus ou não é se o próprio Deus se reconhece nela. Então, se Deus entrasse, se Jesus entrasse na sua empresa e olhasse para o que ele está vendo, ele falaria, cara, essa empresa é minha? O próprio Jesus fala, cara, isso aqui está no meu caminho. É o que se eu fosse cuidar de uma empresa, seria algo semelhante a isso. É claro que estamos muito longe da perfeição, mas existe uma identificação, né, daquilo que são os princípios de Deus. Então é ele que define se a empresa é de Deus ou não. Então o nosso papel é entender o que ele quer e correr atrás para cumprir a vontade dele. E isso é muito bom, porque quando você tem clareza disso, fica mais fácil tomar as decisões e fica mais fácil de entender aquilo que você admite ou não admite. Sim, não, isso não está de acordo com os valores, não está de acordo com os princípios, isso eu não admito que aconteça dentro da empresa. Então você tem que tomar uma ação para mudar a rota, para endireitar a empresa novamente. Gerenciar a cultura também é gerenciar resultado, porque uma cultura desregrada, destruidora, acaba com a empresa, né? A empresa começa a ter rotatividade, perde colaborador, você perde os melhores. Pessoas boas não querem estar num ambiente que não seja um ambiente com propósito, com valores. Então, você vai perder os melhores. E se você perder os melhores, a empresa também não prospera, né? O nosso resultado vem da soma dos esforços das pessoas que estão dentro da empresa. Eu tava pensando aqui, Vini, no que você tava falando, me veio 2 pontos fortes, assim, de coisas que a gente viveu, né? Uma delas é quando a gente estava criando a IBS lá, e muito que vinha do que a gente tratava era que a gente precisava manter o nosso coração no lugar certo. Porque era difícil, às vezes nessa linha, principalmente na cultura, se envaidecer, ter ego, e como isso é destrutivo, sabe? Então, para a cultura que nós queremos aqui, isso não é permitido dentro do processo, né? Então, quando você fala, tem que tomar as decisões e ver Deus dentro da empresa. Se ele entrasse aqui hoje, ele quer alguém dentro da empresa se vai descendo com ego sobre as ações, ou porque nós temos números hoje, graças a Deus a IBS chegou num resultado maravilhoso, que, não sei, eu e o Vinícius lá no início tinha algumas metas, mas longe de falar, 400, vocês daqui 1 ano vocês vão estar com 400 credenciados, nós ia olhar um pro outro e dar um tapa, acorda. Então, assim, é muito fruto de Deus, né? Então, quando vem isso, tem o desafio, que é a segunda parte que me veio, que foi algumas coisas que aconteceram nos últimos dias que eu precisei também pensar. Porque é muito bonito a gente fazer a reunião de segunda-feira, trabalhar os nossos valores, nossos propósitos, falar que nós temos essa cultura cristã, tudo. Só que o mais difícil é ter uma empresa cristã, por quê? Porque precisa de coragem para tomar as ações. Então, além de declarar, além de tomar as ações para isso, para que todo mundo saiba, ter a coragem de fazer as ações. E tá com o coração no lugar é muito importante. Assim, pelo menos para mim, né, na minha vivência dos últimos meses, o que tá aqui dentro da IBS, ter isso declarado é muito importante, ouvir isso e trazer para a cultura diária, mas daí também ter coragem de fazer, porque é necessário você, nas horas ruins, né, que é o que o Vini falou desde o início, que é os maus hábitos. Para trazer um bom hábito para a empresa leva meses, mas para disseminar um hábito ruim é algo rapidinho. É rapidinho. Numa semana você destrói. Assim, uma atitude errada dentro de própria cultura, assim, né? A gente trouxe vários exemplos, né? Mas tem uma pessoa envaidecida, a maçã podre do pé, entendeu? Ela acaba com o resto. Então, tem que ter coragem para trabalhar a cultura também. Então, são pontos bem importantes que o Vini estava falando, foi me trazendo aqui. Legal. Quando a gente contrata um colaborador novo, acaba sendo fácil ele entrar no trilho, digamos assim, porque o ambiente molda muito a pessoa. Então a gente bate muito nessa questão de idoneidade, honestidade, sempre ser uma empresa com direcionamento para Deus. Então acaba sendo fácil. E quando, principalmente isso encaixando na operação dos integradores, quando você tem essa cultura, como criar isso? Não só essa cultura de idoneidade, honestidade, mas também uma cultura de venda. Você falou de um ponto muito importante, Vini, a questão de comemorar. Isso aí, falando em questão hormonal, digamos assim, é dopamina. Isso é muito importante, principalmente para o vendedor que precisa de resiliência. O que vocês, com a vivência, com a experiência, não só aqui dentro da IBS, mas de todos os empreendimentos que já tiveram, faz para colocar essa cultura para jogo? Eu vejo que
que tem muito a ver com... A cultura é a soma do todo, né? É o que a maioria faz. Então, quando você tem uma empresa que ainda está pequena, que são menos, então, às vezes, tem você e mais um colaborador. Então, a cultura é você mais ele. Então, o que você faz, ainda você está numa posição de liderança, o que você faz vai dizer muito sobre a cultura da sua empresa. Se é você e mais um, você está levando 50% da cultura e provavelmente o teu colaborador vai seguir você. Então, trazer essa cultura já começa desde quando a empresa é pequena. Então, você quer que tenha uma cultura de comemoração, de ser grato, de ter felicidade, de ter essa energia, essa disposição? Então, começa por você. Então, você tem que ser parte da cultura. Não adianta falar assim, eu quero uma empresa animada, mas eu sou desanimado. Então, isso não vai fazer parte da cultura da sua empresa. Então tem que começar por você. Conforme for crescendo, você tem que ter líderes que garantam a cultura, pessoas que você confia e que estão, e não necessariamente na posição de liderança. Claro, quem está na posição de liderança, obrigatoriamente tem que estar alinhado com a cultura. Mas alguns que não estão na posição de liderança também são defensores da cultura, que eles agregam para manter a cultura no lugar certo, né, do ponto de vista motivacional, de animação, de energia, de foco em resultado. Então, essas pessoas, você vai montando esse quebra-cabeça até que todos estejam no mesmo direcionamento de cultura, né? A minha equipe não está tão focada em resultado. A cultura não é de resultado, entende? Se a maioria não está focada em resultado, então a cultura da sua empresa não é de resultado. O que você pode fazer? Às vezes, contratar alguém mais focado em resultado para ajudar a equipe a focar energia em resultado. Então, isso vai um influenciando o outro. E você vai dando autoridade e autonomia para aqueles que estão alinhados com aquele determinado valor que você quer disseminar. Então, eu tenho uma pessoa que é focada em resultado, dá mais autoridade para ela, fala mais com ela, motiva ela a persuadir os outros, a fazer com que os outros também entrem nessa vibe, né? Nós acabamos de ter uma oportunidade aqui, a gente tem a Cássia, que é faca na caveira, estava aqui na sala um pouquinho antes da gente começar o podcast, e ela tá super animada. A gente criou uma competição entre os setores e ela tem essa motivação para resultado. Então, naturalmente, né? Agora eu até me liguei que foi isso, mas naturalmente eu coloquei ela como a função de levar isso para os outros departamentos, para acender esse fogo de resultado nos outros departamentos. E isso acontece com qualquer outro valor. Então, tem alguém que é mais, tem um valor que está falando, ordem, criação de processo, departamentalização. Poxa, essa pessoa está se destacando num determinado departamento. Eu posso motivar ela a levar isso, talvez, para outros departamentos que estão tendo essa dificuldade. Então, é esse cuidado, que na verdade acontece naturalmente a partir do momento que você pensa, eu quero que isso se torne parte da cultura. Então, quando você vê alguém, cara, o que essa pessoa faz é o que eu gostaria que todos fizessem, então é sua função fazer com que o que essa pessoa faz se dissemine para a empresa. Isso é gerenciar a cultura da empresa. Ter esse olhar cuidadoso, se preocupar com isso, né? Cuidar disso, para que isso se torne uma realidade lá na ponta. É importante você conhecer as pessoas que você está contratando, né? Então, a Cássia, é muito tranquilo trabalhar com ela porque você já entende facilmente o perfil dela. Então, basicamente, dá uma meta agressiva para ela, trabalha junto com ela essa linha de motivação, pede para ela estar muito envolvida nos resultados, ela engaja. Mas tem que lembrar que as outras pessoas têm outros perfis. E o segredo da liderança, nesse caso também, é de entender como esses perfis vão adequar dentro da cultura. Se você tem alguém que não é tão agressivo nessa linha de meta, mas ele é muito bom organizacional, se você vir e der uma meta agressiva para ele, você vai desestimular ele, então você vai fugir ele um pouco. Mas dentro da cultura, do que o Vini falou, na verdade o Pedro comentou, como é que ele encaixa na cultura? É algo que ele quer, é meio que automático, né? Não é a liderança, não é o pessoal que tem que jogar ele, colocar ele dentro da nossa cultura. A nossa cultura é algo que vai abraçar ele automaticamente, né? Então, hoje tem uma cultura muito delineada para um pouco mais de resultado, um pouco mais de seguir ali com Cristo, né, de ser mais uma empresa declaradamente cristã, de servir, ajudar os outros. Então, quando o colaborador novo entra, ele até estranha, porque é diferente, né? Só que a gente não precisa colocar ele dentro da cultura, ele vem automaticamente. Então, é algo que não precisa estar tão incomodado. Mas daí vai de liderança para liderança.
eu vejo um pouco mais o Vini tem esse perfil mais da linha de cultura, da pessoa sentir a cultura e ela mesma se adequar ao longo do tempo. Eu já prefiro o Vini passar um pouco do que eu espero dentro dessa linha de cultura e a pessoa segue dentro desse processo. Então, cada liderança tem um formato de apresentar a cultura. Não existe um certo, um errado, na minha visão, dentro desse ponto, mas sim estilos de liderança dentro desse processo. Então, a cultura, quando vai para esse lado, é muito tranquilo. Então, não acho que tem que ser empregado como um machado, abrir a cabeça do colaborador e colocar lá dentro. Eu acho que ele vai, aos poucos, ele vai respirando, vai mudando. Temos muitos cases aí de sucesso de colaboradores, o como eles mudaram para esse lado bom, né? Mas igual comentamos antes, né? Para as coisas boas levam muito tempo. O Vini falou, tem 2 funcionários. Então 50% da cultura é sua e 50% do funcionário. Só que empregar, né? Por isso que quando você faz uma consultoria, alguma coisa, a primeira coisa que o consultor fala, não, você precisa definir tua cultura. Porque as coisas boas da cultura levam anos, levam meses. E as coisas ruins, sem ter delineado, é questão de dias para destruir, né? A gente está caminhando cada vez mais para uma cultura de resultado. E o que eu quero trazer, tem muita empresa que trabalha nessa linha de resultado, martela muito lá, só que trabalha num ambiente de tensão. A pressão é um baita de um privilégio. Quem tem essa visão está na frente do mercado. Só que tensão não é positivo. Um exemplo muito bom que você deu foi a Cássia. A Cássia bota pressão em todos os departamentos aqui por causa dessa competição. Só que é algo muito saudável. A gente tá fazendo a reunião aqui, tocou que 7 vezes o sino e o pessoal comemorando. Isso também é cultura de vendas, cultura de resultado. Como que a gente caminha para essa linha de resultado sem jogar para tensão, mas sim para pressão que é saudável? Eu acho que tem muito a ver com os valores. Ter clareza do quais são os valores da empresa e todo mundo está alinhado com isso. Eu acho que a principal pressão que é destrutiva, na verdade, sim, o que mais destrói qualquer empresa é a arrogância, é o ego, é a pessoa humilhar o outro, tratar mal o outro. Então, quando você coloca pressão diminuindo o outro, isso é destrutivo, não é motivador. Ela pode até gerar algum resultado 1, 2 meses, mas ela vai acabar pedindo a conta ou entrando em burnout e não vai ser produtivo a médio e longo prazo. Então a melhor forma de colocar pressão é através do raciocínio lógico, é fazer a pessoa entender a importância que tem o trabalho dela e o quanto é importante ela se esforçar, se dedicar e cobrar, né? Então tá em cima, garantir que a pessoa dê o máximo de fato daquilo que ela pode fazer, mas sem humilhar, sem constranger, sem diminuir as pessoas, né? Falando de quando a pessoa entra dentro da empresa, ela se adaptar à cultura, a gente tem vários testemunhos de colaboradores que conheciam outros colaboradores aqui da IBS trabalhando em outro lugar. Assim, cara, eu trabalhei com fulano lá na outra empresa. Cara, ele é muito diferente do que ele é aqui. Então a pessoa mudou, né? E mudou de forma perceptível na visão dos outros que já trabalharam com eles em outras situações. Então isso vem às vezes de cima, né? Então, sei lá, a liderança humilha o que está embaixo, que vai humilhando até chegar lá embaixo. E isso é destrutivo. Agora, se você traz para a consciência, faz uma reunião, mostra a importância, né, conquista o engajamento e a responsabilidade sobre gerar o resultado vai vir muito melhor, porque é uma decisão racional, não é uma decisão baseada no medo. Eu vou dar o meu melhor porque eu tô com medo. Não é uma fonte de motivação eficiente. Agora, eu vou trabalhar o meu melhor porque eu entendi o meu propósito, eu entendi qual é a importância do meu trabalho e eu vou me esforçar ao máximo. Então, dá muito mais trabalho. É muito mais fácil colocar medo em alguém e esperar que ele dê resultado. É muito mais fácil, porém, é destruidor. A longo prazo, a gente não vai colher frutos se a gente fizer dessa maneira. Então, dá trabalho. Isso envolve o desenvolvimento da liderança, os líderes se desenvolverem, terem sabedoria, maturidade, humildade, né, ter esse autocontrole e a empatia com o colaborador, saber conversar, saber exigir de maneira racional e não de maneira sanguínea, com sangue quente, gritando. Enfim, é um monte de bobagem que um monte de empresa faz que gera um resultado ali temporário, mas não vai ser construtivo a longo prazo. Quando fala muito nessa linha de resultado, né? Eu vejo que você ter as metas claras, igual o Vinícius falou, tem que ser lógico, né?
saber o porquê a função dela é específico, que quando a gente fala resultado, vem na hora o time comercial, mas não é sobre isso. Se o time comercial vender 5 vezes o que ele vende, a operação vai conseguir acompanhar se ela não tiver o processo claro, definido do que vai ser feito esse mês? Não, então é um alinhamento, igual o Vinícius falou, a liderança amadurecendo, é os processos amadurecendo, é diário, não tem muito o que fazer para trazer isso de forma saudável. Então é muito mais fácil eu chegar ali, bater dar um soco na mesa e falar assim, ou vocês trazem performance ou tá todo mundo na rua. Todo mundo tem família, então quem não vai ficar ameaçado sobre esse título? Mas daí você planejar, trazer uma apresentação formal, trazer uma linha de lógica dentro do processo, igual o Vinícius comentou, dizer bem delineado qual é a nossa missão, por que nós estamos fazendo isso, qual é o processo que a gente está vivendo. Então, vai acontecer várias vezes em qualquer empresa isso, vai ser períodos, a empresa vive de períodos. Tem períodos que as vendas estão muito naturais, então tá batendo meta atrás de meta, mas aí vai ter períodos que vai ter downside, então você vai precisar motivar, vai ter que fazer esse trabalho, e não é só no bom e nem só no ruim, é todos os dias. Então quando você traz essa linha cultural de resultado, é algo que tem que ser construído a ponto, e tem que ter, claro, a principal... Na minha visão, assim, o principal fator que faz todo mundo estar motivado é saber a importância do seu trabalho e quão claro está o processo para chegar nos outros pontos. E assim, todo mundo quer ganhar mais, entende? Principalmente, e você tem que ter uma missão clara para saber como ele vai chegar lá. Então, é importante isso para trazer resultado, para trazer o processo, tudo isso. A gente começou esse podcast, eu falei que eu sou um empreendedor na vida pessoal e profissional, né? Tenho 3 filhos, tá vindo o 4º bebê e sou CEO da IBS. E recentemente eu ensinei a minha filha de 2 anos a dormir sozinha. E eu me surpreendi, né, com a facilidade que foi. Qual que foi o processo para alcançar esse resultado? Né? Como conseguir com que minha filha de 2 anos alcançasse o resultado? Eu fui levar ela a dormir, e eu conversei com ela. Olhei no olho dela, conversei de frente a frente com ela. Falei assim, filha, você tem que dormir bem e dormir a noite inteira. Se você dormir a noite inteira e você dormir bem, você vai crescer mais, você vai se desenvolver mais, você vai ficar mais inteligente e vai ser muito importante para o seu crescimento. Você vai ficar forte, grande, inteligente, igual às suas irmãs. Você quer ser inteligente igual a Lívia? Ela, sim, papai. Quer ser inteligente com a Júlia? Sim, papai. Então você tem que aprender a dormir sozinha. E a partir de hoje eu vou ensinar você a dormir sozinha. Combinado? Combinado. Coloquei ela na cama. Boa noite, filha. Né? Você vai dormir sozinha hoje. O que aconteceu? Não conseguiu dormir sozinha. Ela chorou. Começou a chorar imediatamente. Eu acalmei, conversei. Lembra, filha, que o papai tinha conversado com você da importância de dormir sozinho. Isso é bom pro seu crescimento. Você vai crescer, você vai se desenvolver. É importante você dormir sozinho. E colocou... Cara, esse processo levou 4 dias. Em 4 dias, a minha filha aprendeu a dormir sozinha. Eu poderia ter trancado ela no quarto, gritado com ela e falado que ela ia dormir sozinha a partir daquele dia? Ia funcionar. Provavelmente, em um dia, eu teria ensinado ela a dormir sozinha. Era só trancar o quarto e deixar ela chorando. Mas a longo prazo seria destruidor. Então, da forma racional, se uma criança de 2 anos é capaz de entender o papel e a importância dela gerar resultado, quanto mais nós adultos. Então, para que o seu colaborador gere resultado, para a sua equipe gerar resultado, é só você sentar e conversar e explicar a importância. Olha, fulano, eu preciso que você pare de assistir vídeo no YouTube durante seu horário de trabalho, porque isso vai impedir com que você tenha resultado, que você, né? É só conversar, né? Parece óbvio, né, para você, às vezes você fica, né, nervoso, puto. É natural você querer chegar para um colaborador que está fazendo uma cagada dessa, de gritar com ele e trancar ele no quarto, né? Você vai criar um trauma, não vai gerar resultado. Agora, se você chamar, explicar, a pessoa sabe que ela está errada, né? Estou dando um exemplo de uma falha. Ela sabe que ela está errada. Só o fato de você sentar e conversar e não se alterar e explicar para ela por que ela não pode, obviamente ela vai parar de fazer aquilo, porque é constrangedor. Vai sentir até vergonha, né? Vai sentir, você vai constranger a pessoa, mas sem humilhar a pessoa, entendeu? Ela vai se sentir constrangida. Nossa, fui um otário fazer uma besteira dessa no ambiente de trabalho durante o meu horário de trabalho. Então, é só conversar. Só que
conversar com maturidade e não conversar xingando, brigando. É muito fácil. Pegou um colaborador fazendo uma cagada, senta na mesa ali, chega e, né, se exalta, grita, tal. Claro que vai funcionar. Assim como funcionaria eu trancar minha filha lá, mas não vai dar resultado a longo prazo, né? Vai criar trauma, vai chorar, talvez até toda noite vai chorar por meses, e não em 4 dias de conversa resolver o problema. Então, tem que ter paciência, né? Tem que não se alterar, tem que controlar o nosso próprio ego, a nossa vontade de se exaltar, tem que se controlar e ter uma conversa madura com o colaborador. Eu acho que esse é o processo para gerar resultado, né? E muitas vezes o óbvio precisa ser dito. A gente tá indo pro final, mas vou comentar uma coisa, né, do que o Vinícius falou, que é um aprendizado para mim, por exemplo. Não adianta também você jogar toda a responsabilidade no teu colaborador quando você não tem uma estratégia boa. Então, hoje, dentro da cooperativa mesmo, a gente tem alguns colaboradores que, quando no início nós tínhamos uma estratégia que não era tão boa, e nós pensávamos que, nossa, nós somos gênios, a melhor estratégia do mundo. E eles que são ruins. Eles que são ruins, eles que não dão resultado. Daí a gente mudou a estratégia, daí a gente viu que, na verdade, nós era bom, né? Perdão, não posso falar isso, né? Mas nós estávamos errados. E quase perdemos um grande colaborador. Então, quando a gente fala que tem que ter uma missão clara, precisa também colher os resultados das suas ações, né? Dentro de uma empresa é estratégia, é tático e é operação. Então, se da estratégia, né, do estratégico vem uma estratégia ruim, o tático pode tentar implementar isso quanto for, a operação não vai conseguir trazer resultado. E não é só time comercial, tá? É muito mais fácil ver no time comercial, mas na operação, em todos os setores da empresa é isso que acontece. Então, tem que ter um processo claro e boas estratégias. A estratégia precisa ser pensada, é crucial isso dentro de um processo cultural de resultado mais focado, né? Legal, pessoal, agradecer pelo bate-papo, pela conversa. Muitos desses pontos para a gente estar escancarado no dia a dia, a necessidade, a importância, mas para grande parte dos integradores, isso não está claro. Isso nem passa pela cabeça deles. Então é muito necessário essa nossa conversa, esse bate-papo. Então agradecer novamente a presença dos dois. E lembrando que toda sexta-feira a gente tem esse encontro às 5 horas da tarde. É obrigatório vocês clicarem no botãozinho que é o sininho, tá do lado do botão de inscreva-se, para sempre que a gente iniciar mais uma transmissão, vocês receberem a notificação e participar e conseguir absorver o máximo de conteúdo. Lembrando que também é obrigatório curtir o vídeo e se inscrever no canal. Show de bola, pessoal. Forte abraço. Obrigado novamente. Valeu, obrigado. Valeu, obrigado.